Aleluia. Se nós sabemos que Ele é Deus, o Deus de todas as coisas, nós temos que descansar. Confiar que Ele está no controle de tudo. Mesmo quando for tempestade e tribulação, Ele é Deus. Assim como Jesus estava naquele barco e a tempestade agitava as ondas, Jesus descansava, pois ele sabia que eles iriam atravessar, porque Deus estava no controle e na obra da vida dele, como também quer estar na nossa vida. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé, abrir os irmãos que tiverem a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, somente o verso 13. E se o irmão Luiz puder ligar, também dá o play. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. A versão King James atualizada. Perfeito? Vamos ler junto. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como que há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisados pelos homens. Oh, aleluia. Irmãos, aqui é Jesus falando que nós somos o sal da terra. E ele falou isso depois do sermão no Monte das Bem-aventuranças, aonde ele falava com o povo das bem-aventuranças, e após ele ter falado, pregado à multidão, ele olha e fala: vós sois o sal da terra. Querido e amado Deus, Pai, tu és provedor, tu é grande, Senhor, na tua obra. Senhor, que você possa encher cada um aqui, para que nós sejamos verdadeiramente sal na terra, para cumprir a tua vontade, a vontade do teu Filho Jesus, como ele cumpriu. Que esse é o chamado, essa é a vontade, que nós possamos aprender com as suas palavras. Usa a boca do teu servo aqui, para falar das boas novas, e através da palavra nossa fé aumentar por ouvir ela, e através da nossa fé grandes coisas o Senhor fará, como o Senhor fez, que seja abertos os ouvidos, abertos os olhos, quebrantados os corações, para a tua palavra ser viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Podemos nos assentar. Aleluia. Irmãos, então, veja que o verso, ele é curto, né? E algumas palavras, alguns capítulos, Jesus falava de forma já explícita o que ele queria passar. Mas quando a gente olha, nós somos o sal da terra, né? O que ele queria falar com isso? Isso é o tipo de palavra que nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos meditar naquilo que o Filho queria nos dizer. O que é ser o sal da terra? E sempre, sempre, sempre quando Jesus ele vai falar, nunca será num sentido somente físico, mas sempre vai ser o quê? Espiritual.
E aí o sal, na palavra, historicamente e no nosso dia, nós vamos refletir em três qualidades que ele tinha e que ele tem, para nós podermos entendermos o que é nós sermos sal. A primeira qualidade, atributo que o sal tinha, nós vamos buscar lá no Antigo Testamento. E a gente sabe que a palavra sal, ela derivou uma outra palavra chamada salário. Hoje a gente usa a palavra salário porque no Egito, nos povos antigos, quando havia o pagamento do trabalho, era com sal. Por isso que nós falamos salário. Ou seja, se Jesus está falando que nós somos sal, é porque há valor. E se o sal ele era pago pelo nosso esforço, quer dizer o quê? Que aquilo que nós fazemos vai ter importância. Então nós somos como uma oferta para o Senhor. Quer ver? O irmão pega em Levítico, capítulo 2, 13. Levítico, capítulo 2, 13. E vamos ver o que Deus ordenou a Moisés, para quando o povo precisava ofertar. O que o povo tinha que ofertar junto ali? Olha o que Moisés falou através da boca de Deus. Temperarás com sal toda ablação, que é oferta, sacrifício, aquilo que você oferece para Deus. E não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o quê? O sal do quê? Da aliança. Veja, para Deus, a oferta, ela tinha que haver com o sal da aliança. O sal, ele simboliza a aliança. De teu Deus, a toda oferenda juntarás uma oferta de sal a quem? A Deus. Então você vê que quando eles iam fazer a oferta para o Senhor, quando ela tinha cereal, tinha que colocar sal. E tinha que apresentar. Nós pensamos que a oferta, ela é somente dinheiro, mas a gente está vendo aqui que antigamente não era. Era por alimento também que se oferecia ao templo. Mas vamos falar, o que de mais valioso nós temos? É o dinheiro? É a roupa? É bens? Não é. O que é? A nossa vida. Então, se a oferenda no Antigo Testamento, ela era parte colocada como sal da aliança, na nova aliança, aleluia, nós nos tornamos sal. E os nossos corpos, aquilo que nós fazemos, é o que é importante para oferecer para o Senhor. Porque qual foi a oferta do sacrifício maior? Se não entregar o corpo do seu filho por nós. E essa é a lógica de nós sermos sal. É nós nos comportarmos em direção ao reino, oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo para a vontade dele ser executada. Aleluia! O irmão pode pegar Carta aos Romanos 12, 1. Então, se o sal, ele era oferta na velha aliança e agora na nova, o sal somos nós. E veja que Paulo que diz, vejam, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, vamos ler junto, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Ou seja, quando a gente se dispõe a sacrificar o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso caminhar, jejuar, orar,
O que nós estamos fazendo? Nós estamos honrando ao Senhor, nós estamos fazendo um culto lógico. Por quê? Porque o nosso corpo ele se tornou o quê? O templo do Espírito Santo. Nós viramos o templo. Então, quando Jesus fala para aquele povo que nós somos o sal da terra, é porque nós passamos a ter importância a toda criatura. Só que nós temos que lembrar que se nós somos templo, nós temos que escolher, é lógico, se nós queremos apresentar os nossos corpos como sacrifício para Deus ou não. Porque Ele quer habitar em nós. E aí a gente vê hoje no mundo a frase: meu corpo, minhas regras, misericórdia. Perante a palavra, isso é contra. Pois aqui a gente vê, irmãos, que o nosso corpo, ele é um culto agradável e que nós temos que sacrificar. Pois seguir a Jesus é sacrifício. É sacrifício. Então esse é o primeiro ensinamento. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso corpo, como nós estamos nos comportando perante a palavra, perante o caminhar. Nós de fato estamos honrando o corpo, a vida que Ele nos deu? Nós estamos usando dessa vida, desse corpo para cultuar o Senhor e honrar Ele, honrar as palavras? Então esse é o primeiro. O sal, ele era oferta. O sal, ele tinha valor, porque ele era pago o trabalho. Então, nós temos valor para o Senhor. Amém? A segunda qualidade, importância que o sal tem hoje, que é a qualidade atual. Que nós usamos o sal para temperar, né? Nós usamos ele aonde? Nos alimentos. Na comida. E veja que o sal, ele consegue temperar todo tipo de alimento. Obviamente, quando a comida for salgada, às vezes até na doce, vai sal. Mas veja que o sal, ele é usado na salada, no legume, no cereal, na carne. E vamos pensar, se a gente não coloca o sal no feijão, ele fica bom? Não fica. Comer uma salada sem sal, irmãos, tem graça? Não tem. Pode ser o melhor ingrediente do mundo. O tomate mais caro. A macarronada mais chique. Italiana. O melhor azeite de oliva, a melhor panela. A melhor cozinha, o melhor fogão. Se você não colocar sal, e se você pega uma cozinha simples, uma panela simples, um tomate ali, e você faz uma comida e coloca sal, oh, que alegria! Vai ser melhor do que a outra. E assim é Deus, quando Ele está na nossa vida. De nada adianta você ter as coisas, né? A gente ter o mundo, mas não ter o Senhor. Já viram aquela pessoa que tem tudo, mas ela é sonsa? Por quê? Porque não tem Deus. E já viram aquela pessoa simples, que onde ela vai, ela fala, e você fala, ali tem Deus, tem alegria, porque o sal ele tempera. Só que também o sal, se ele ficar guardado, ele serve para alguma coisa. Ele não serve para nada. Se ele estiver lá no potinho. E às vezes é isso, nós queremos ficar guardado. E falar assim, eu não vou falar do Senhor. Eu não vou servir o reino. Quando a gente tem oportunidade. E às vezes é uma pitadinha que você dá da palavra. É uma semente que você lança. Ela é suficiente às vezes para mudar o rumo daquela pessoa. Não precisa de muito sal. É pouquinho. Às vezes tem momentos que é mais.
dependendo da porção do que você está fazendo, do ambiente que você está. E dependendo do lugar que você está, é menos sal que você coloca. E aí nós vamos ver Colossenses 4:6. O irmão Luiz coloca. Veja que interessante sobre o que nós estamos falando de ser sal. Vamos ler. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de que saberdes como deveis responder a cada pessoa. Olha que tremendo, sabedoria. Nós temos que saber qual é a temperança que nós vamos colocar. Se nós não colocarmos nada, nós não estamos sendo usados. Nós estamos no pote. Nós não somos importantes para Deus. Porque se nós somos sal, nós temos que ser usados. Nós temos importância. Só que também nós temos que saber a medida para que atinja o efeito. E veja que o sal, ele nunca é em si mesmo, assim como um cristão. Nunca é para si. O sal, ele nunca vai levar fama. Ninguém pega um pote de sal e se alimenta de sal. Nem consegue. Mas o sal, ele vai se fazer presente no outro. Por isso que nós fazer o evangelho não é para nós. É para o outro e para o Senhor. Assim como o sal, ele é na comida. Mas nós temos que saber, porque se a gente dosar demais, às vezes até o alimento pode ficar muito salgado. E aí no ambiente o que acontece? Fala, esse irmão aqui, ele é muito... tá demais. Só que também se não fizer nada, também não pode. Então nós temos que pedir para o Senhor o quê? Dar a temperança para a gente saber proclamar, responder a cada pessoa, independente de ela ser rica ou pobre, de ela ser soberba ou humilde. O sal, ele tempera todo tipo de alimento. E o cristão, ele tem que temperar com a palavra de Deus todo tipo de pessoa, boa ou má. Amém? Glória a Deus. E o terceiro atributo do sal. Nós vimos o primeiro, é a oferta, o valor que tem em si, que somos nós, a capacidade de trazer a palavra, a alegria, de mudar, não só a nós, mas os outros. E o terceiro, que já não se usa mais tanto, mas se usou muito, o sal. Além de ele servir como pagamento e oferta, além de ele temperar, o sal ele era usado por um outro objetivo também. Os irmãos aqui, o sal se usava muito para quê? Até ali a década de 50, antes da geladeira, 30. Conservar. Conservar. O sal fazia o quê? Ele conservava. Ele não deixava o quê? Estragar. Olha que tremendo. Pensar que se nós somos sal, nós temos que conservar o quê? A palavra do Senhor. Aleluia. Porque era isso que ele fazia e que ele faz ainda. A gente pode conservar com sal. E aí, se ele conserva, ele impede o quê? Que o alimento estrague. Porque era isso que colocava também o sal na oferenda. Para conservar. E se nós somos sal, nós temos que conservar a palavra. E se nós conservar a palavra, o Senhor vai nos conservar e vai nos guardar para o quê? Para a vida eterna. Nós não vamos estragar. Nós não vamos apodrecer. Nós não vamos ser queimados. E aí, irmão, é aquela coisa. Às vezes as coisas estão apodrecendo à nossa volta. Não estamos falando de tribulação, de provação. Mas será que às vezes, por nós não guardarmos a palavra, como sal,
nós não estamos perdendo coisas que poderiam ser nossa? Porque quem não guarda a palavra, peca. Quem peca, se suja. E o caminho a gente sabe qual é. Coloca, irmão, João 14, 23. João 14, 23. Olha o que Jesus respondeu. Vamos ler. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Aleluia! Obedecerá, em algumas versões, é guardará ou conservará a minha palavra. É o mesmo sentido. Obedecer, guardar, conservar. É o que o sal faz no alimento. E é isso que Jesus deseja. Que nós ouvimos, cremos, temos fé e cumpramos, guardamos a sua palavra. E dessa forma, nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Nós nos tornaremos um templo ungido e cheio de glória da presença do Senhor. O sal verdadeiro. Porque lembra o que o Senhor falou, que se o sal ele perder o seu sabor, não há mais serventia do que ser lançado no chão e os homens pisar. Veja que Jesus falou, eu sou a videira, vós o ramo e o meu Pai é o agricultor. Aquele que está em mim dará fruto. E aqui, se nós somos sal e nós guardamos, nós obedecemos, ele vai vir e vai fazer em nós morada. Então nós não precisamos, você sozinho com uma palavra, você pode transformar vidas. Tem diferentes qualidades de sal. Tem sals mais salgados, mais fortes, e tem sals que vão perdendo as suas propriedades e depois de nada serve. Então, se nós somos a unção, a propriedade ela vem do Senhor. Nós temos que crer e pedir para Ele nos dar. Só que a gente tem que estar disposto ao quê? A ser usado por Ele. Independente do ambiente. Independente da pessoa. O sal ele nem pede, ele nem escolhe. Ele é lançado no fogo quente lá. Às vezes frio, às vezes quente. E ele tem que fazer, assim como nós. Às vezes a gente quer escolher o que a gente vai fazer. Mas não. Deus ele quer usar-nos. Para o quê? Para que a gente mude, para que a gente leve vida, amor, tempero, e para que a gente guarde a palavra dele, guarde os demais, porque é isso que é o desejo dele. E é isso que eu sei que ele queria falar lá. E que se nós for estudar mais, nós vamos ver mais coisas que a palavra vai nos mostrar. Então que cada um aqui possa ser o sal da aliança com Deus. Assim como o sal era aliança na oferta no Antigo Testamento, e Jesus ele rasgou o véu e nós viramos templo, que nós sejamos sal para levar a palavra, para mudar a vida das pessoas, para transformar. E quem quer que olhe, cada um aqui, que ouve essas palavras, fala algo diferente tem na vida dessa pessoa. Não interessa o que ela passe, não interessa o que ela faz.
é notado porque tem a mão do Senhor. E se você não tiver, se você não for usado, se você não falar, vai haver falta da sua presença, porque nós somos o sal do reino aqui nessa terra. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos, neste dia, tomar posse. E assim como foi falado e mostrado, que o Senhor ele venha transformar, irmãos, um sal, para ele ser transformado. A tempestade, a vento, rochas são quebradas. O sal ele é encontrado nas águas do mar. Eis que o Espírito do Senhor se movia sobre as águas em Gênesis. Eis que do teu interior fluirão rios de água viva. O sal, ele é resgatado para ser usado. O sal, ele é buscado em minas, ele é buscado em oceanos, em águas, em montanhas. E ele é transformado para ser usado. E se nós somos o sal da terra, o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer nos usar para fazer as obras que Ele deseja. Pois Ele é o Deus criador de todas as coisas. Não só criou, mas Ele quer transformar e enriquecer os seus dons através do Espírito Santo. Oh, aleluia, Pai amado. Que a Tua presença possa cada dia moldar os nossos corpos, o nosso falar e o nosso agir. Que nós possamos ter o desejo, Senhor, de oferecer a nossa vida para cumprir o Teu chamado e a Tua obra. Oh, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso interior e no nosso coração. Que nós não negociemos o dia de vir ao culto, o dia de orar, de cantar o louvor, que nós não troquemos nada pela Tua presença, pela Tua palavra, pela comunhão, porque nós nos tornamos templo sagrado do Teu Santo Espírito. Oh, Senhor, guarda, ensina-nos a guardar essas palavras. Oh, Senhor, ensina a nós ter ânimos, vontade de falar de Ti, da onde nós formos, ambientes, aonde nós passarmos, com pessoas de diferentes lugares, credos, estilos, que nós possamos ser sal da terra, mas não para nós, sal usado pelas Tuas mãos, que o Senhor quer usar, o Senhor quer lançar cada um para proferir as palavras do Seu Filho, e grandes coisas fará para cada um de nós. Oh, Senhor, nós temos que crer, temos que nos entregar verdadeiramente. Não é para nós, mas é para Ele. Ele quer usar cada um aqui, cada uma. Que você, aonde você passa, quando você falar dele, você vai fazer diferença. Assim como o sal. Se ele está, talvez ele nem seja o centro. Mas se ele não está, nada funciona. Nada se torna prazeroso. Então que o nosso prazer verdadeiro seja adorar, ser usado, guardar a palavra, ministrar o nosso corpo como oferta viva. Oh, Senhor, aleluia.